Jesus, amados irmãos, todos bem para a glória de Cristo? Graças a Deus. Deixa eu conectar aqui. Graças a Deus. Deixa eu conectar aqui. Pronto. Amados irmãos, o ano foi embora, amém? Estamos de pé, graças a Deus. Algumas lutas, algumas dificuldades, mas Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Algumas vidas que acharam que não iam suportar, que não iam aguentar. Quantas ligações eu recebi de pessoas chorando, dizendo que não ia suportar, que não ia aguentar, né? E essas pessoas permanecem de pé. Ou seja, ainda que as lutas, as adversidades fizeram com que elas viessem pensar que não ia suportar, o Senhor se manteve fiel e sustentou essas vidas de pé, né? Novamente eu digo, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. As lutas, a adversidade, ela faz parte da vida do servo, ela faz parte da vida do crente, tá? Tendo em vista que a Bíblia é clara quando ela diz que o inimigo, né, o diabo, ele está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Assim como estão os anjos do Senhor ao nosso redor, mas ao derredor estão os demônios. Por que os demônios estariam ao nosso derredor? Por que eles ficariam ali? Perdendo tempo? Vamos ficar ao derredor deles aqui. Os anjos estão ao redor, mas vamos ficar ao derredor deles. Por que eles ficariam ali? Por que a irmã acha que eles ficariam ali? Esperando uma oportunidade. Uma oportunidade para eles poderem entrar. Então eles estão ali para tornar a nossa vida difícil. Eles estão ali para minar a nossa fé. Porque a mentalidade do demônio é essa: eu não entro, ninguém entra. Entendeu? Não tem esse cara aí que mata as mulheres, mulher que mata o cara. Não vai ser minha, não vai ser de ninguém, não vai ser meu, não vai ser de ninguém. A mentalidade maligna, ela é essa. Mas a Bíblia fala que aqui está nossas vidas e aqui está os anjos do Senhor. E o diabo está ao derredor. Ele fica esperando uma oportunidade. Quando que essa oportunidade aparece? A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o buscam e o temem. Amém? E a Bíblia também vai dizer que o temor a Deus é o princípio da... Então, quando eu temo a Deus e quando eu busco a Deus, os anjos estão ao meu redor. Se eu quebrar essa regra, o que acontece com os anjos que estão ao redor? Abriu-se a brecha. O diabo vai entrar e ele vai destruir. Então a finalidade, os demônios ficando ali, horas a fios, 24 horas por dia, todos os dias, até mesmo quando você dorme, ao derredor, é porque eles sabem que uma hora ou outra tu vai dar mole. Amém? Não, sei que uma hora ela vai dar mole, eu sei que uma hora ele vai dar mole, né? Os demônios são legalistas. É necessário que haja legalidade. Então, por que os anjos têm que se afastar quando eu e você damos legalidade? Porque é justo. Deus, ele é justo. Olha, para que eu esteja na sua vida, para que os meus anjos te guardem, você tem que estar nesta posição. Saindo dessa posição, os demônios têm meios legais para agir. É como se você desse uma procuração para os demônios agir contra a sua vida. Mas quando fala, né, o ladrão veio senão a matar, roubar e destruir,
o texto está ligado a falsos profetas, mas quem está por trás de falsos profetas? Satanás. Então quando fala o ladrão veio senão matar, roubar e destruir, ou o mercenário veio senão roubar, matar e destruir, está falando de Satanás. Amém? Então uma vez que ele entra na vida de alguém, essas três coisas vão acontecer. Coisas vão ser destruídas, coisas vão ser roubadas, né? E pode haver morte, tanto física quanto espiritual. Você quer que alguma coisa na sua vida seja roubada? Você quer que alguma coisa na sua vida seja destruída? Você quer ter morte espiritual, morte física? Não queremos. Amém? Mas a regra para que você seja guardado é você temer a Deus. Me dá um exemplo de temer a Deus. Obedecer tudo que Ele falar. Você está mostrando que você tem temor, que você tem respeito, que você credibiliza os ensinamentos de Deus. A primeira coisa para você guardar o que Deus fala é amor. É amor. Por exemplo, já não é segredo para ninguém que eu perdi 2 irmãos. Nós tivemos a mesma educação. Mas as coisas que eles faziam, eu queria fazer. Eu via meus irmãos com namoradas diferentes, falando o que eles tinham feito, que eu tinha que fazer também, que o lugar era legal, e aquilo me despertava a curiosidade, eu queria fazer. Só que o que acontece? Eu tinha, e tenho até hoje, né, um amor muito grande pelo meu pai, pela minha mãe, embora parte da minha vida não foi com ela, né? E eu acompanhei todo o sofrimento ali do meu pai, chorei junto com ele, e o meu pai falava da decepção que ele tinha, da tristeza que ele tinha pelos outros filhos, de ver os filhos nesse caminho. E aí eu parava e pensava assim, poxa, se eu for, eu vou entristecer mais ainda o meu pai. Ele já está triste, eu vi meu pai chorando, então, poxa, pelo meu pai, eu não vou fazer, ou seja, eu queria fazer, e queria mesmo, não estou aqui sendo hipócrita, vocês já foram adolescentes, sabe? Eu queria, e se eu tivesse ido, eu teria me perdido. Eu não pensava assim, o meu pai vai me bater, o meu pai vai, porque nessa época ele já não batia mais, né? Eu pensava, eu vou entristecer o meu pai vai ficar triste comigo, o meu pai vai ter outra decepção. Então a primeira coisa que eu pensava, acredite no que eu estou falando para você, era no meu pai. Então, por amor ao meu pai, eu não tinha ainda esse conhecimento bíblico. Então, se eu falar que foi por temor a Deus, eu vou estar aqui mentindo diante do Senhor. Eu não tinha esse conhecimento. Eu ia para a igreja, mas adolescente, tinha, né? Mas foi para não entristecer o meu pai. As nossas vidas hoje, com conhecimento bíblico, a primeira coisa é para não entristecer o nosso pai, para não entristecer o Senhor, por amor. Eu não quero ver meu pai chorar, eu não quero ver meu pai mais triste do que ele já está, então não vou fazer. Então, por amor ao pai, foi por amor a meu pai, eu não queria trazer mais sofrimento para ele. Hoje eu faço por amor a Deus, mas ainda assim, mesmo amando meu pai e fazendo de tudo para não entristecê-lo, às vezes eu tropeçava numa coisa ou outra, não a nível, né, que meus irmãos fizeram, mas tropeçava numa coisa ou outra e acabava ali entristecendo, mas ele também via meu esforço. E como nos dias de hoje a gente também ainda tropeça numa coisa, numa outra coisa, né? E eu não vou fazer isso, mas se eu perguntar aqui, de repente, quem tropeçou, né, em 2024, de repente todos vão levantar a mão. Se eu perguntar no chat aqui quem tropeçou em 2024, coloca ok, um monte de gente vai colocar ok, né? Mas isso é uma sinceridade que Deus, ele se agrada. Mas a pergunta a se fazer é, se no momento do tropeço tivéssemos tido mal súbito, tivéssemos de alguma maneira acontecido alguma coisa que tivéssemos morrido, o problema, irmãos, não é a nossa falha, porque Deus sabe que somos falhos. O problema é não dar tempo de consertar.
e você não sabe se vai dar tempo de consertar ou não. Você não sabe. Nós não sabemos. Que somos falhos, nós somos. Que carregamos a semente maligna, carregamos. Então, se sabemos que somos falhos e que carregamos uma semente maligna, é necessário que criemos o quê? Mecanismo de defesa. Existe uma semente maligna e existem demônios ao redor. Então, eu vou temer a Deus, eu vou obedecer a sua palavra, vou fazer conforme nela está escrito, porque de mim mesmo eu não consigo. De mim mesmo, de você mesmo você não consegue. Então é necessário que alguém segure na tua mão, tá? Ó, é uma corda bamba, eu não sei andar na corda bamba, não, mas se eu te segurar, entendeu? Então deixa Deus te segurar nessa corda bamba que é a vida. A vida é uma corda bamba, então você tem que deixar Deus segurar você para que você tenha segurança. E como que Deus nos segura? É dizendo, olha, faz assim, faz dessa maneira, foge disso, foge daquilo. Porque olha, está acabando o ano, você tropeçou muito nesse ano que passou, mas você está vivo. Mas se tu tivesse morrido, se eu tivesse pedido a tua alma, para onde teria ido? O que você teria? Ah, porque eu oro, porque eu leio a Bíblia. O problema não é esse. Deus, ele não nos julga pelo nosso passado. Ah, porque eu fiz, porque eu ganhei uma alma, porque não, ele te julga pelo teu presente. Quer ver uma coisa? Todos nós tropeçamos em 2024. Se você fizer um propósito com Deus agora, chorar aos pés dele com sinceridade e pedir perdão, né? Ele pega uma enorme pedra e coloca em cima, sim ou não? Coloca. O que ele vai fazer com o teu passado? Ele vai esquecer. Vai ou não vai? Então, ele só vai olhar para o teu presente. Então o que interessa para Deus é o teu presente. Deus não te julga pelo teu passado, é claro isso na Bíblia. Ele vai te julgar pelo teu presente. Então, no momento que você fechar os teus olhos, o teu julgamento vai ser pelo teu presente. Como que você morreu? Na presença, em obediência ou em desobediência? E aí o diabo, ele fica ao derredor, esperando uma brecha, para que ele entre naquela brecha, nos leve a desobedecer, e no momento que ele nos leva a desobedecer, ele começa a trabalhar para destruir a nossa vida em desobediência. Fechamos os olhos em desobediência, acabou. Vai fazer o quê? Ah, Senhor, não. Eu te dei toda a condição para você andar em obediência, né? Quebrou o pau em casa, né? Com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, e abriu a boca, xingou, espraguejou, amaldiçoou, aí sai com o carro cantando pneu, é nervoso ou nervosa, aí chega lá na esquerda, bum, bate. Morreu. Provérbios 1,19. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira não produz a justiça de Deus. O que o Senhor está falando? Percebeu que tu está irado? Os nervos estão à flor da pele? Tu está pronto para abrir a boca e descarregar um monte de coisa? Então é o momento de você calar. Cala. Não abra a tua boca, porque os teus nervos estão aflorados, e ao abrir a boca você pode não ter o controle e pecar. Então segura, não engole sapo, não engole rinoceronte. Procura um quarto, dobra o joelho, se tranca no banheiro. Senhor, eu estou a ponto de explodir, derrama o teu espírito sobre mim, pronto para ouvir, tardio para falar. Não está dizendo que você não vai falar, mas a tua condição agora, ela não te permite falar. A tua condição vai te levar a pecar. Então você cala, espera o momento, e eu vou operar a minha justiça. Agora, se você abrir a boca, se você falar, se você bater de frente, é a tua justiça, tu vai se virar com ela. Tu vai se virar com ela. Então, mas se eu calar, vão dizer que eu sou bobo. Eles vão dizer que você é bobo e é boba, mas eu vou dizer que você é servo e vou fazer justiça. Então você está preocupado com o que eles vão pensar, com a avaliação deles ou com a minha? É o Senhor. Qual avaliação você está preocupado? No que eles vão pensar, se tu é bobo, se tu não tomou atitude, ou com a minha avaliação? Porque se eu te avaliar como servo, eu vou agir ao teu favor. Mas se eu te avaliar como ímpio, entendeu? Então qual o favor que a gente quer? O do Senhor ou dos outros? Qual a avaliação? De Deus ou dos outros? Então a gente se preocupa muito com a avaliação dos outros, entendeu?
A gente se preocupa muito. Então, falamos o que não devíamos ter falado em 2024, fizemos o que não deveríamos ter feito, vimos o que não deveríamos ter visto, enfim, cada um sabe o que fez. Mas a questão é que está acabando 2024 e nós estamos vivos. Significa que Deus deu para a gente uma outra oportunidade. Existem alguns palavreados, não no sentido de palavrão, mas no sentido de que as pessoas usam, tá? Comum na vida do crente, que eu digo para você que são palavreados malignos. Por exemplo, quando você se converte no primeiro amor, aquela explosão. Depois é comum que aquilo esfrie um pouco. Quem já ouviu isso aí? Não, é comum, é normal. Quando se converte, tu lê Bíblia, tu ora, depois é normal que você caia um pouco, diminua um pouco. A palavra vai dizer em Pedro que devemos crescer na graça e no... Então ele fala de um crescimento. Quando se lembra da escola, quando na escola falava assim, decrescente, era o quê? Do maior para o menor. E crescente, do menor para o maior. Quando a palavra fala que eu tenho que crescer na graça e no conhecimento, é crescente ou decrescente? Crescente. Mas é comum se falar na igreja, porque são coisas que Satanás vai introduzindo, pegando textos fora de contextos, deturpando, usando como pretexto. Quando fala assim, não, é normal que o crente, aquele primeiro amor, aquela explosão, depois é normal que ele caia um pouco, ele diminua, isso aí acontece com todo mundo, vai criar um certo comodismo. Não ouvi falar que isso é normal, acontece com todo mundo, é um comodismo, né? Eu não oro mais como eu orava, não lia mais, não era empenhado, não sou mais empenhado na obra como eu era antes, né? Mas todo mundo fala do primeiro amor, ou seja, eu estava no primeiro amor, agora não existe primeiro, segundo, terceiro, quarto amor. Quando lemos Coríntios 13, amor é amor. Casal casou agora, Edgar e Carol, né? É tudo lindo, maravilhoso, aí chega lá, aquela coisa, não conversa mais, não dá mais atenção, ela cada um para um lado, não sei o que. O que aconteceu? Aqui a gente estava no primeiro amor, agora, o que vai acontecer com o casamento? Vai acabar. O casamento vai acabar. Amém? Você sabia que o amor envolve sacrifícios? Cristo sacrificou por nós na cruz do Calvário. Entendeu? Eu não gosto de sair. É que tanta visita, tanta coisa, eu estou na rua o tempo todo, trabalho. Quando eu estou em casa, gente, eu estou no céu. Eu não gosto de sair. Mas eu saio por conta da minha esposa e por conta da minha filha. O amor que eu tenho por elas me faz eu me sacrificar, né? E ir, ontem mesmo, chovendo, né? Coisa toda tal, né? Uns irmãos faziam um negócio, aí chamou a minha esposa para ir lá, né? Ela queria ir, não, você não quer, tá tudo bem e tal. Sentei na poltrona, estou cansado, chovendo, vou pegar um trânsito, mas o sorriso da esposa não tem preço. Fui lá, falei, vai, se arruma. Pensa numa alegria. Levantou da cama igual Lázaro. Você... Bora, eu vou levar lá. Entendeu? Então o amor ele gera isso, né? Eu vou fazer esse sacrifício porque vai agradar. O sacrifício, o mortificar da carne, ele é um sacrifício. Você está entendendo? É um sacrifício. Não, eu vou me calar para agradar primeiramente ao meu Deus. Eu vou fazer isso para agradar primeiramente ao meu Deus. E eu sei que nós votamos muita coisa em 2024. Quando você fala para Deus assim, não vou fazer mais isso, tu fez um voto. Entendeu? Vou ler a Bíblia, tu fez um voto. Vou orar, tu fez um... Senhor, agora eu vou orar, agora eu vou fazer isso. Eu não vou fazer mais aquilo. Você fez um voto. E o que a Bíblia fala sobre votos? Alguém sabe? Abre lá em Eclesiastes 5. Salmos, Provérbios, Eclesiastes 5. Vamos ver aqui. Agora eu fiquei na dúvida. É Provérbios ou Eclesiastes? Eclesiastes.
aproveitar aqui que abrimos Eclesiastes, ele vai dar uma aula, mas vamos falar aqui dos votos, tá? Eclesiastes 5:4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Amém? E ele vai falar aqui no 6, ó. Não consistas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem diga diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, se de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Então, quando eu votei e eu não cumpri, segundo o versículo 6, aquilo que eu votei com a minha boca e não cumpri com o meu corpo, eu cometi o quê? Pecado. Por que eu cometi pecado? Porque acho que é Mateus 5,37, abre lá, ou 36, mas acho que é 37. Quem abriu, diga amém. Lê alto alguém aí. Ninguém? Seja o teu falar, se ensina ou não, que o que passa disso é procedência maligna. Então, quando eu falo e não cumpro, eu pequei. Senhor, não vou fazer mais isso. Senhor, agora eu vou orar, agora eu vou ler a Bíblia. Quem cometeu esse erro? Eu. De repente você também. Entendeu? Quantas coisas nós prometemos que íamos fazer? Tem que falar alto para poder. Senão a gente não ouve. Se não falar. Eu fiquei muito doente mesmo, quase morri. Aí eu peguei e voltei e prometi de novo, ele me perdoou. Uma semana ela voltou a esquecer que tinha Deus. Depois aconteceu um problema, ela ficou muito ruim, quase morreu. Aí ela se lembrou. E aí que ela fez, agora ela serve a Deus. Entendeu? No que eu faço um voto, porque Deus fala assim, é melhor você não votar. Tem um texto aqui que fala de guardar a boca. Eu vou achar aqui, eu vou lembrar. O que acontece? Eu acho que é Provérbios 5. Depois a gente vai lá. O que acontece, irmãos? Faz no teu coração. Porque você fala assim, Senhor, agora eu vou fazer isso. Você pronunciou, colocou diante de Deus. O diabo, ele já se coloca posto. Eu vou trabalhar em cima daquilo ali para ele não fazer. Quando a Bíblia ela fala assim, ó, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus em secreto. E o Deus que vem em secreto te recompensará. Eu vou fazer uma oração pelo meu irmão, vou orar em voz alta. Senhor, visita o Edgar, conceda a graça, visita a Carol, abençoa a casa, abençoa o trabalho, livra, continue dando, Senhor, repreenda as represárias, porque está fazendo um trabalho ali para enviar mensagem para as pessoas, tal, que não dê problema nenhum, que eles consigam chegar na igreja. Eu vou orar em voz alta, repreende o diabo, repreende a seta, repreende as maldições. Eu vou orar pela minha vida, da minha casa, guarda minha filha, guarda minha esposa, repreende toda seta, todo dardo inflamado do maligno. Eu vou orar, Senhor, me dá direção, me dá graça, me dá sabedoria. Eu vou orar em voz alta. Agora,
quando eu for fazer um voto, ou quando eu for buscar uma decisão de Deus, Senhor, se for para mim mudar de estado, eu vou ter um sonho assim, orei em voz. Eu posso ter tido o sonho por muito falar, ou eu posso ter tido o sonho porque o diabo ouviu, e ele produziu, porque tem sonhos que são de Deus, e tem sonhos que são malignos, amém? Eu sonhei, é de Deus, me mudo para aquele lugar, me arrebento, minha vida acaba. Senhor, mas o Senhor falou para mim que era para mim ir. Quem falou que foi Deus? Mas se eu tocar minha oração alta ali, no momento que eu vou pedir uma direção, eu entro somente na oração com o Espírito, eu e Deus, e coloco aquilo diante do Senhor, o diabo ouviu? Ele não pode entrar na minha mente, ele pode jogar na minha mente. O diabo, ele pode jogar coisa na tua mente, mas ele não pode saber o que você está pensando. E aí só você e o Senhor, tu faz aquele propósito em silêncio, aconteceu, você tem a convicção que foi Deus. E muitas das vezes a pessoa deixa o diabo ouvir os seus planos, deixa o diabo ouvir os seus projetos, em cima daquilo que ele ouviu, ele trabalha para que você pense que é Deus, para que você pense que é o Senhor. Igual o irmão falou comigo ontem, conversando comigo, falou que o cara botou aí foi passar uma ficha num carro, só que é um carro muito além do que ele podia pagar, e o nome passou. Ele, não, só o meu nome ter passado é um sinal que Deus quer que eu tenha. Eu sempre procurei manter meu nome limpo. Eu tenho a minha conta bancária desde os meus 18 anos de idade, quando estava na transição do Banco Nacional para o Unibanco. Quem se lembra dos mais antigos aí? Né? Era Nacional virando Unibanco. Foi ali que eu abri a minha conta bancária. Eu tinha feito 18 anos de idade. Essa mesma conta do Banco Nacional virou Unibanco, do Unibanco virou Itaú. Eu tenho a minha mesma conta bancária, eu vou fazer 45 anos de idade, eu tenho a minha mesma conta que eu abri com 18 anos de idade. Com isso você tem um score, você tem, né? Então assim, se eu entrar numa concessionária hoje, eu consigo tirar um carro ali de 250 mil, sem que eu comprove renda por conta do meu score. Eles oferecem direto. Só que mesmo que eu consiga tirar, eu tenho a convicção que eu não consigo pagar esse carro. A prestação vai estar acima do que eu posso pagar. Seguro também, tudo. Então, não tenho condição de comprar só porque o meu nome passa. Não tenho. Mas a gente fala, só porque o nome passou, né? Deus quer que eu compre. Aí depois esconde o carro na casa da mãe, na casa de fulano, por quê? Porque não consegue pagar e o banco vai tomar. Aí guarda o carro. Por que escondeu o carro? Porque o carro não é dele, é do banco. E se ele não pagou e está escondendo o carro, é roubo. Entendeu? E tem crente que faz isso. Quer ver uma coisa que o crente faz? Quando você vai comprar um carro, tem contrato, não tem? A pessoa ela não lê o contrato, ela quer o carro. Então quando a pessoa faz os trâmites lá para aprovar o nome, fala assim, olha, vão ligar para a tua casa lá, você confirma isso, isso e isso. Mas a maioria das vezes as informações não são verdadeiras. Diz que você trabalha aqui, diz que você ganha assim. Se alguém atender o telefone lá, pede para confirmar. Eu tinha sociedade em loja de automóveis, eu saí por conta disso. Porque na hora de passar a ficha, que os funcionários passavam lá, eu vi, eu vou ligar para lá, diz assim, diz aí. Eu falei, mas isso é mentira. Não quero isso não, saí fora. Você está entendendo? Aí são mentiras, e o crente está lá, não, eu trabalho sim, não, ganho sim. Mãe, confirma aí, vamos falar. Ele já compra aquele carro em maldição, porque teve que mentir na ficha. E aí vem um contrato. Naquele contrato está dizendo as taxas de juro. E as taxas de juro nossa é a mais alta da terra. E a nossa taxa Selic agora foi para 12 ponto alguma coisa e vai chegar a 15 em 2025. Ou seja, vai ser o final. Literalmente você vai comprar um carro, vai pagar 3. Literalmente.
Ou seja, comprar um carro financiado em 2025, uma casa financiada em 2025, uma televisão, uma geladeira, vai ser loucura, certo? Não será o ano para comprar, embora eu creia que daqui para frente só piora. Mas ele pega e ele assina. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou falar agora. Ele assina aquele contrato. Quando ele assinou, ele falou sim. Seja falar? Ele falou sim. Eu concordo em pagar 3 vezes um carro. Ele assinou. Com meia dúzia de prestação, ele vai lá e bota em juro abusivo. Ele bota na justiça, ele bota em juro abusivo para poder parar de pagar aquela parcela, aí vai depositar uma mixaria em juízo para poder depois quitar o carro com 5 mil. O juro é abusivo? É. Está errado? Tá. Mas o nosso país é podre, é uma bagunça? É. Mas acontece que eu concordei. E quando ele concordou, que assinou, ele fez um voto com aquela financeira? Se votou, pague. Eu cometi um erro de tirar o carro para uma pessoa. Hoje, se meu pai pedir para me tirar um carro para ele, eu não tiro. Porque a Bíblia fala que eu não posso ser fiador de ninguém. Eu tirei um carro simples na época. Foi uma Ford Ranger Limit. Eu tirei 0 km para uma pessoa. Eu sempre tive nome. E chegou a determinado ponto, essa pessoa não pagou. Se você for comprar uma Ford Ranger Limit hoje, a top de linha, ela é quase 400 mil reais. E eu tirei uma 0 em 2011. Que você colocar da época como se fosse hoje tirando uma de 400 mil. O camarada não pagou. Ligaram para mim. Eu liguei para ele para poder pagar. Fugiu de mim igual o cão da cruz. Crente da igreja. O que você acha que eu fiz? Eu falei, eu não tenho que ir atrás dele, já estou atrás dele já há 2 meses, meu nome sujando. Foi eu que meti a caneta lá. Eu vou pagar por esse erro. Fui lá, quitei o carro. Quando eu quitei o carro, encontrei ele na rua, desesperado, falei, calma. Eu só estou aqui para dizer para você que o carro está quitado. E eu quitei porque você não tem culpa, foi eu que coloquei a caneta lá. Eu confiei em você como meu amigo, mas foi eu que botei a caneta lá. Então, perante o Senhor, eu estou limpo. E falei para mim, nunca mais eu tiro nada para ninguém. Porque a Bíblia fala que eu não devo ser fiador para ninguém. Um amigo meu aí passou uma situação difícil aí, foi acusado de um crime que não cometeu, ajudei ele de tudo que é maneira, mas depois ele veio falar, poxa, tira para mim um veículo para eu poder trabalhar. Eu falei, cara, não posso, vou quebrar a Bíblia, vou quebrar a palavra de Deus, eu não posso. Te ajudei em tudo, mas isso aqui eu não posso. Você está entendendo? Então assim, irmãos, ou a gente é servo, ou a gente não é. E em muitas coisas a gente não está sendo. Vai ser os pequenos detalhes que vai fazer com que a gente bata na trave. Entendeu? A gente peca por falar demais. A gente fala o que nós vamos fazer. Quando eu chego com meu irmão, vou fazer isso, que eu vou comprar, que eu vou fazer, que eu vou não sei o que lá. O teu irmão está ali, mas quem está ouvindo também é quem? A gente fala. Tu nem comprou o carro, já está falando para todo mundo. Nem comprou a casa, já está falando para todo mundo. Nem concluiu a negociação, já está falando para todo mundo. Ah, mas é o meu irmão, é minha irmã, para me ajudar em orar, buscar. Nem tudo que brilha, irmão, é ouro. As maiores facadas que eu tomei dentro da igreja foi de irmãos próximos, igualzinho lá, Judas, que comia no prato com Jesus. Pessoas que frequentavam a minha casa, pessoas que tinham a chave da minha casa. Pessoas que eu estava viajando em outro estado, eles sabem, elas sabem aqui, ó, eu estava em outro estado, né? A pessoa ligava de vídeo aqui, ó, dentro da minha casa, sabia onde tinha chave, sabia onde tinha tudo. Pessoas que eu tinha 2 carros, não, fica com um carro aqui. Pessoas desse tipo que me enfiaram as facas, que eu amo e oro por eles, mas eu estou contando para que vocês saibam. E a Bíblia vai falar
Eu falei da guardar. Provérbios. Esse é Provérbios 5. Oi? É. Eclesiastes? Não é Provérbios? Eclesiastes 5. É, Eclesiastes 5. Onde estávamos, né? É muita coisa para guardar. Ó, aqui, ó. Guarda o teu pé, 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Está falando aqui, né, de você guardar a tua boca, do que você fala com Deus, a forma que você fala. Mas isso aqui não se aplica também do que eu vou falar com meu irmão? Do que eu vou falar com a minha irmã? Será que eu não devo guardar a minha boca? Entendeu? Tudo que você conquista, tudo que você faz, tudo que é o teu projeto, o teu irmão tem que saber. Por que ele tem que saber? Se a vida é algo particular de cada um. Conseguiu, concretizou, está ali, conta a bênção, conta o testemunho para edificar a fé. Vai edificar a fé de uns e levantar o ciúme e a inveja de outros. Isso aí é fato. Você está entendendo? E aí, existem posições na igreja, você tem que dar algumas satisfações. Minha posição pastoral, né? Então as pessoas olham, né? E aí você tem que dar alguma satisfação. Porque senão as pessoas vão pensar, e eu só dou a satisfação para não levar aquela pessoa a pecar. Para não levar aquela pessoa a pecar. Por exemplo, às vezes eu apareço aí com um carro, aparece, quem viu a BMW aí? Uma branca, viu? Não era minha. Já vendi, não era minha. A pessoa deu para mim vender. Aquela não era minha. Mas o pastor está de BMW. Olha, tá, puxa vida, tá ganhando, tá. Mas se eu tivesse comprado, você quer ver uma coisa? Sabe quanto custa um Kwid, esse carro de papel da Renault que não presta? Você vai comprar ali 70 mil, vai sair com tudo, tal, não sei o que, vai sair quase 80 mil, porque o preço que coloca lá tem um montão de coisa, vai sair quase 80 mil. Aí se eu chego com um Kwid aqui zerinho, 1.0, um carro popular, poxa, o pastor, mas foi 80 mil. Sabe quanto foi a BMW? 75 mil. Então ela foi mais barata do que um Kwid 1.0. Mas se eu tiver com um Kwid 1.0, tá tudo tranquilo. Mas se eu chegar com a BMW que é antiga, 2014, mas o pastor, você está entendendo? Aí você tem que dar satisfação. Porque senão, os irmãos, você está entendendo? É complicado. A minha família ela é proibida de postar foto em rede social do que a gente faz. Porque se chamar a gente num restaurante, que às vezes o irmão chama, às vezes a pessoa até comemorando, não pastor, vamos lá, eu vou pagar. Aí tu vai num restaurante chique, aí posta, olha lá o pastor. Igual quando eu vou na casa do pastor Wellington. O pastor Wellington mora no Peró, ele mora na praia. Aí um amigo chama para ir para um barco, para poder pescar, tá, olha lá o pastor no barco, olha lá. Então não posta nada. Porque infelizmente Satanás opera na vida da pessoa. Ai, graças a Deus que o pastor está descansando, olha lá. Ai, que bom que ele está no restaurante. É tanta coisa. Não, não é assim. É lá, ó. Só que isso acontece com você também. A gente erra. O ser humano, quem tem o desejo de se amostrar, irmãos, é o diabo. Essa coisa de se amostrar é o diabo. E as pessoas, elas têm a necessidade hoje de aonde elas estão, ela postar. Está no restaurante, maridão me levou para o restaurante, maridão me deu essa bolsa, maridão me deu essa maquiagem, maridão me deu esse carro, a piriguete, é esse marido que eu quero. O cara tem a mulher preguiçosa em casa, porca, não faz nada. Aí a outra lá,
fazendo a unha para o maridão, fazendo a comida para o maridão, cheirosinha para o maridão. Aí o cara, o outro, o endemoniado fala, é essa mulher que eu quero. Você está entendendo? Você vai dando de bandeja para o diabo, entendeu? A Bíblia fala que tinha os espias, que os espias, ele entrava dentro da cidade para ver onde era a fraqueza, onde estavam os soldados, eles eram espias. Satanás, ele é um espia, ele está ao derredor vendo a sua fraqueza, vendo onde ele vai atacar. Nós temos passagens bíblicas de reis, que chegou outro rei, ele entrou e mostrou ali, né, tem até uma pregação pronta em cima disso, ele mostrou as riquezas que ele tem, mostrou as riquezas, mostrou o palácio, tudo tal. Deus usa o profeta e fala assim, você abriu a porta para mostrar tudo para o inimigo, e é assim que faz. Aí a pessoa vai lá e posta, né, viajou, posta, foi no restaurante, posta, comprou uma roupa, posta, entendeu? Vai num momento, ela com o marido, no hotel fazenda, vai lá e posta até a cama, com aquele patinho de coração, e tira e posta, momento com o marido, posta tudo. Mas por quê? Para mostrar assim, eu posso, eu estou fazendo, eu tenho condição. Isso é maligno, isto é maligno, é a necessidade de mostrar, é a necessidade de mostrar que tem condição, que está fazendo, que está numa posição superior. Isso vem de quem? Então guarda a tua boca, guarda a tua vida, blinda a tua vida, sai dessa praga de rede social, que os outros têm que saber o que você está fazendo, aonde você está indo. Seja reservado com a sua casa, seja reservado com a sua família, seja reservado nas suas coisas, entendeu? Tem a tua casa do lado de fora simples, não deixa ela bonita não, e dentro você bota todo o conforto que você puder. Tem gente que é assim, anda com carro de luxo e não tem ovo para comer dentro de casa, não tem uma cama boa, bota a fachada da casa uma coisa linda, mas quando chove pinga dentro de casa, porque tem que mostrar para os outros. Isso é maligno, isso é maligno. Não te precipites com a tua boca, não te precipite o que vai fazer, aonde vai, o que vai comprar. Espera concretizar. Fica só você e Deus, entendeu? Fica só você e o Senhor. Outra coisa aqui, ó. Olha o versículo 3, isso aqui é importante. Porque dá muita ocupação vem sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando você pensa muito numa coisa, quando você quer muito uma coisa, tá? É solteiro, aí se cantou com aquela irmã, aí olha a irmã, Senhor me dá, Senhor irmã, quer estar perto, aquela coisa toda tal. É bem possível que você tenha sonhos com aquilo, sim ou não? Porque dá muita ocupação da mente o tempo todo. Aquela irmã, aquela é a varoa, meu Deus, tal. Aí eu tive um sonho com ela, aí casa. Está arrancando os cabelos, meu Deus, o que eu arrumei para a minha vida? Mas eu tive sonhos. Eu tive sonho que eu queria comprar aquele carro, eu fui lá, Senhor, e eu vi aquele Sandeirinho, lá igual do Edgar, eu vi o Sandeirinho lá do Edgar, e eu vi aquele Jeep Compass, dava para passar a ficha, mas eu sonhei com o Jeep Compass. Ué, entra dentro de um Compass, entra dentro de um Sandero, tu vai sonhar com o Compass. Mas eu sonhei, dá muita ocupação, vem o sonho. Então quando você tiver um sonho, você tem que saber se aquele sonho é da carne, ocupação da mente, se aquele sonho é do diabo, ou se é de Deus. E a Bíblia vai dizer, vai nos ensinar por diversos textos a buscar confirmação. Gideão, vou entregar os midianitas na tua mão.
botou a cabeça assim, olhou, tomava a praia toda, era igual um formigueiro de midianitas, 300 homens. Olha, Senhor, não estou duvidando de ti não, mas eu quero um sinal. Se o algodão estiver molhado e tudo em volta estiver seco, ele foi buscar confirmação. Isso é aprendizado. Não, Deus mostrou, Deus falou. Então assim, tem que tomar cuidado, muito cuidado. Agora, claro que não é nada disso que eu quero falar. Eu quero falar totalmente diferente, mas acabou que essa base aqui vai ajudar. Eu estava falando de crescente e decrescente. A vida espiritual ela tem que crescer, ela não tem que diminuir. E usamos como base Pedro: crescer na graça e no conhecimento. Mas lá em Provérbios, o Eclesiastes, parece que agora é Provérbios 5. Lá em Provérbios 5, eu acho que era Provérbios 5 não. Isso. Não é 4 não. É 4:18. 4:18. Provérbios 4:18. Olha só o que vai dizer Provérbios 4:18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora. A igreja. Crescente ou decrescente? Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É crescente. Qual é o dia perfeito? Vinde, bendito de meu Pai. É quando nós entrarmos na eternidade. Nós recebemos um corpo glorificado. Está dizendo, a tua vida espiritual ela tem que crescer até o dia que você entrar na eternidade, até o dia que for dia perfeito. Só que a gente deixa de ler Bíblia, a gente deixa de orar, a gente começa menos na igreja, a gente vai evangelizando menos, pregando menos e vai. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então essa questão de não, é o primeiro amor, porque estava, então é normal, cair um pouco tal, foi algo que o diabo introduziu dentro da igreja, para entrar no coração das pessoas, para que isso criasse um comodismo. Não sou mais o que eu era antes, mas né, tem lá o primeiro amor, a Bíblia fala do primeiro amor, mas está distorcido isso aí. Está distorcido. Os camaradas apanhavam, tomava chicotada, tomava pedrada, era preso. E quanto mais que apanhava, mais obra fazia, mais alma ganhava. Então, se eles que tomavam pedrada, ia para a prisão, paulada, chicotada, eles cresciam. A gente não está tomando isso ainda, né? Porque a gente está num Brasil agora que prende general 4 estrelas. Era exemplar, não é foro deles, não é competência deles, somente o tribunal militar podia ter feito isso, mas prendeu e acabou, ninguém vai fazer nada. É só o nosso país hoje, mas o mundo vai ficar assim, entendeu? E tem gente esperando esperança no homem, não, porque o Elon Musk, porque o Donald, que vai fazer, bem-aventurado aquele que no Senhor deposita a sua confiança. Então é crescente, amém, irmãos? É crescente. E agora vem aqui, né, 10 e 19 dá tempo. Vem aqui o conteúdo da aula de hoje. Tu cresceu em 2024 ou você diminuiu? Essa é a questão. Você avançou no reino ou você diminuiu? Você ganhou almas? Você concluiu a leitura da Bíblia? Quantas vezes você leu ela? Seus propósitos de orações você terminou? Aqueles cultos que te confrontou, falou, agora eu vou, e não foi? Ou você foi? Então, essa é uma pergunta que você vai responder para você. Por que, pastor, que eu vou responder para mim? Porque a única pessoa que interessa a sua vida espiritual é você, a Deus. E porque aqui em Coríntios 11, deixa eu só ver o versículo, mas está no 11, 28,
ele fala assim, olha, examina-se, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28, examina, pois, o homem a si mesmo. Então a única pessoa que pode fazer análise de você mesmo é você. E é melhor você se analisar. Eu vou falar para os irmãos uma coisa, eu me analisei, eu tenho me analisado. Eu me achei reprovado em muitas coisas. E que bom que eu consegui me analisar e me achar reprovado em muitas coisas, porque eu estou vivo e ainda não estou diante do juízo. E o que Deus está falando é isso, examina-se, porque é melhor você se examinar e ver os erros e consertar, do que tu deixar eu examinar naquele grande dia. Porque naquele grande dia, quando eu te examinar, não vai dar tempo de você consertar. Então quando eu falo para você, examina-se a si mesmo, está acabando o ano. Muita gente vai sentar lá diante lá da Globo Lixo lá, que nenhum cristão tinha que ver aquilo. Não estou falando de política não, é que o negócio é podre mesmo, entendeu? Não tinha que nem que ver televisão, né, alguns determinados canais, mas vão ver lá retrospectiva. E aí você quer ver a retrospectiva de tudo que aconteceu no mundo, faz a retrospectiva do que aconteceu na tua vida. Faz a tua retrospectiva como a tua vida de cristão, de cristã. O que você produziu no reino, qual o fruto que você deu diante do Senhor, entendeu? O que você podia ter feito para contribuir, quantas coisas que você fez, que você criticou, que você apontou, que se você mesmo podia ter colocado a mão e ter melhorado aquilo ali. Ah, porque tem essa deficiência aqui, tem deficiência ali. Tem deficiência porque não tem pessoas, tem deficiência porque as pessoas não se lançam. Então eu vou cobrir essa deficiência, em vez de eu falar mal, eu vou cobrir essa deficiência, eu vou me lançar para melhorar isso aqui. Os irmãos estão compreendendo? Então faz uma retrospectiva, examina-se, pois, a si mesmo. Em 2023 para 2024, o que eu falei que seria diante de Deus? Eu fui? Não. Que aí até a sua oração na virada do ano vai ser diferente. Senhor, eu te louvo, porque se eu morresse eu não estava no céu. Mas o Senhor teve graça, o Senhor teve misericórdia, o Senhor está me dando mais uma oportunidade. Mas Senhor, a verdade é que sozinho eu não consigo. Mas eu sei que para o Senhor estar comigo eu tenho que me inclinar para as coisas que são do alto. Então eu vou me esforçar mais, eu vou buscar mais, eu vou chorar aos pés do Senhor, colocar diante dele tudo aquilo que você prometeu que seria e não foi. Deus, ele quer ouvir isso. Eu falei para o Senhor sim, que seria assim e não fui. Eu falei que não faria mais e fiz. Eu falei, então eu falhei, Senhor, mas eu estou vivo. E grande é a tua misericórdia. E a misericórdia de Deus, ela se manifesta exatamente quando você bate no peito e fala, eu fiz. Mas muitas das vezes, para nós sabermos disso, a gente tem que ser confrontado. Davi sabia o tempo todo que pecou. Tanto que ele quis trazer Urias para dormir com Betseba, para que as pessoas pensassem que o filho fosse de Betseba. Quando ele articulou isso aí, ele já estava tentando encobrir o seu erro. Quando ele colocou Urias à frente de batalha e Urias morreu, ele quis encobrir o seu erro e ainda sair de boa, porque não, olha o que Davi fez, puxa vida, ele casou com a viúva grávida. Davi é um rei justo, ele não desamparou, ele foi lá e casou, o soldado morreu, ele casou com a viúva grávida. Olha que coisa linda. Até que o profeta Natan vem. Tem gente que não gosta de ser confrontado na mensagem. Ah, o pastor pregou para mim, não sei da tua vida. Quem pregou foi o Espírito Santo de Deus. Ali não foi Natan. Natan foi só um instrumento, ali foi o Espírito. Chegou para Davi, aquela paulada que Davi tomou, que ele ficou torto, levou ele ao concerto, sim ou não? É só tu ler o Salmo 51. Ele bate no peito, pequei contra ti somente pequei, fiz o que é mal, eu atolei-me até o pescoço. Ele não culpa ninguém. Eu. É onde Deus age. É onde Deus opera. Entendeu? Uma outra coisa, pode ser filho, pode ser esposa, pode ser marido. Tu tem que ser justo. Vai pelo certo. A imparcialidade, ela te leva para o céu. A parcialidade te leva para o inferno. Não, eu vou nisso aqui porque é meu filho, eu vou nisso aqui porque é minha filha. Esquece que é teu filho, que é tua filha, que é teu pai, que é tua mãe, que é teu marido, que é tua esposa. Analisa segundo a Bíblia. A Bíblia fala que temos que julgar segundo a reta justiça. Analisa segundo a Bíblia. Tu é minha filha, eu te amo, mas tu está errada.
Porque a Bíblia fala assim, assim, assim. Ó, tu é meu pai, mas tu está errado. Tu é minha esposa, tu é meu marido, mas tu está errado. Porque a Bíblia fala assim, assim. Tem pais indo para o inferno por conta dos seus filhos, apoiar o errado. Tem maridos indo para o inferno, apoiando o errado de suas esposas. Tem esposa indo para o errado, apoiando, esposa indo para o inferno, apoiando o errado dos seus maridos. Há muito tempo atrás, a pessoa não faz parte da igreja, você não sabe o nome. A Bíblia fala de relações sexuais ilícitas. E a irmã veio falar comigo que o marido tinha relações sexuais ilícitas com ela, obrigava, senão ia largar ela. E ela sabia que era errado, que a Bíblia condenava, mas ela estava com medo de perder o casamento. E casamento é uma instituição de Deus. Mas o que é mais importante, o casamento ou a salvação? Eu falei, minha irmã, fala que você é uma serva do Senhor, que Ele também diz que é. Fala que você é uma serva do Senhor. Mostra esse texto, esse, mostra para ele que é errado. E que por amor a Cristo você não vai fazer mais. Mas se eu fizer isso, ele vai me largar. Sim, minha irmã, mas é bíblico. Você não pode ferir a palavra para agradar o seu marido. Agrade a Deus, ele vai te tribufar, ele vai soltar fumaça pelo ouvido, mas lá na frente Deus vai te honrar. A irmã sentou comigo, alguns dias depois, falou que estava procurando uma outra igreja, e eu falei, amém, minha irmã, mas a questão que a irmã conversou comigo, isso ela, eu e minha esposa, porque esses assuntos você tem que conversar junto. Ela falou, não, pastor, eu não posso perder meu casamento, então eu vou continuar. E essa pessoa está na igreja até hoje, uma outra igreja, o marido está na igreja até hoje, e ela continua com a vida na cabeça dela, por ter salvado o casamento dela, tendo uma relação sexual ilícita, ela e ele vai para o céu. Só que a Bíblia está dizendo para não fazer. Então o casamento está acima de Deus, está acima do Senhor. E as pessoas trazem maldição para dentro das suas vidas. O que passou, passou, irmãos. O que fez, já está feito. Já viu que não se pode chorar pelo leite derramado? Já foi. Errou, errou. Pecou, pecou. Tropeçou, tropeçou. O ano acabou, você está vivo. Como é que vai ser o ano de 2025? Os mesmos pecados, os mesmos erros, as mesmas fraquezas espiritual, a mesma debilidade na leitura, na oração. E se 2025 for o ano da nossa morte, significa que 2025 é o ano do encontro com Deus. Pode não ser o ano da morte, porque para o inferno ou para o céu tu vai encontrar com Deus. Para o inferno ou para o céu tu vai dar de cara com o Senhor. Ponto. Você vai ter que ouvir da boca dele para onde vai. E se 2025 for o ano que Deus marcou lá naquele livro, quando eu estava sendo entretecido, a minha vida, se foi 2025, como é que eu vou estar? Não foi 2024, foi 2023. Ah não, mas eu acredito que seja 2050, amém. Mas se não for, a gente não sabe. Foi o Manel, a Manu, falou de um sobrinho que morreu novo, mas foi um sobrinho, foi um sobrinho. Poxa, meu sobrinho morreu, garoto novo, 20 e poucos anos. Ele não sabia que ele ia morrer em 2024. Não sabia, ninguém sabe. Levanta a mão quem sabe o dia que vai morrer. Não sabe. O dia da morte é ter o arrebatamento. Vai ter o arrebatamento da igreja, vai chegar, mas... Então assim, a gente dá mole. Demos muito mole. Eu dei mole. Alguém deu mole aí? Deu. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tanta coisa acontecendo no mundo, eu preciso falar de escatologia, mas eu preciso falar de salvação acima de tudo, né? E eu quero que você termine esse ano se perguntando: eu fui aprovado por Deus ou reprovado? Você não precisa perguntar a Deus se foi aprovado ou reprovado, não precisa. Você consegue tirar essa conclusão examinando a sua vida. Você consegue tirar essa conclusão examinando a sua vida.
Pastor, o senhor está examinando a sua? Tá. Qual é a conclusão até agora? Olha, na balança que eu estou colocando, eu acho que eu estou mais para reprovado do que para aprovado. E tem gente que fala assim, meu Deus, se o pastor está reprovado, eu então. Tem gente que tem vida muito melhor do que eu. É que a pessoa pensa que o fato de eu ser pastor, eu estou num nível acima com Deus. A pessoa acha que o fato de eu ser pastor, né, o senhor senta cara a cara comigo e conversa. Não. Eu sou uma pessoa exatamente igual a você, que recebi uma responsabilidade dentro da igreja. E vou responder por ela. Como o irmão que está lá no portão, ele tem responsabilidade e vai responder. Como o Edgar que está aqui, ele tem responsabilidade e vai responder. Como o grupo de louvor tem responsabilidade e vai responder. A minha função, ela não é mais séria do que a função de quem está no portão. Cada um tem a sua função e cada um vai responder por ela. Eu recebi essa função e não entendo o porquê, mas respeito. Eu já questionei muito a Deus por que o Senhor me chamou para isso. Eu não me vejo condição nenhuma para isso. Só que as pessoas elas se apoiam porque eu sou diácono, porque eu sou um pastor, eu estou salvo. A Bíblia fala que muitos naquele dia, em teu nome preguei, em teu nome curei. Então eu sei que o fato de eu ser pastor não me coloca no céu. Então a minha avaliação não é em cima de eu ser pastor, a minha avaliação é em cima da minha vida de servo do Senhor. E eu vejo que tem muitas falhas que precisam ser corrigidas. Fala, meu irmão. Quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Não busquei isso, não queria isso. Mas aquele que quiser a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, achá-la-á. É o que Deus quer, amém. Se eu fosse fazer a minha vontade, queridos, em janeiro eu estava morando lá dentro da roça. Eu saía do Rio de Janeiro, largava tudo e ia lá para dentro. Essa é a minha vontade. Mas a vontade de Deus é que eu continue nessa selva de pedra aqui, pregando o Evangelho. E eu tenho que me alegrar nisso. E me alegro. Agora, a minha vida como homem, como ser humano, diante de Deus, ela tem que melhorar. Eu não vou me enganar, ficar me avaliando e chegar naquele grande dia. Eu prefiro que todas as minhas avaliações sejam negativas e eu procure melhorar, e naquele dia eu venho entrar, do que eu colocar todas as minhas avaliações sempre positivas e naquele dia eu bater na trave. Eu costumo dizer que a pessoa que se acha forte, ela nunca vai buscar força. A pessoa que se acha perfeita, ela nunca vai procurar corrigir as falhas. Mas se você sempre vê como falho, tu vai buscar corrigir as suas falhas. Se você se vê como fraco, tu vai buscar força. Mas de fato, eu não estou falando que sou falho para buscar corrigir. É que de fato, eu encontrei muitas falhas. E eu tenho que melhorar. Eu tenho que evoluir como servo do Senhor, eu tenho que crescer na graça e no conhecimento. A vereda do justo é como a luz da aurora, porque não existe nada na vida mais importante do que a nossa salvação. A nossa salvação é algo tão importante que Cristo morreu da maneira que morreu. Abaixo do Senhor, o que é mais importante é a nossa salvação. Só que quando eu cuido da minha salvação, significa que eu estou colocando o Senhor em primeiro lugar. Uma pessoa que é salva, né, que se ela morrer assim, ela vai entrar no céu, é a pessoa que prioriza a Deus. Então priorizar a salvação é priorizar o Senhor. Não vou fazer isso porque desagrada a Deus, não vou falar isso porque desagrada a Deus. Como eu já conversei aqui, já falei várias vezes, você fala com Deus quando você ora. Não existe uma vida com Deus sem intimidade com Deus. Mas a maneira que Deus fala com você é quando você abre a Bíblia. Então quando você ora, você fala com Deus. Quando você abre a Bíblia, Deus fala com você. Então muitas das vezes estamos tropeçando, cometemos erro, porque não temos ouvido Deus. Abra a Bíblia, ouça a Deus. Senhor, eu vou te ouvir. Eu vou separar uma hora aqui para te ouvir. Não quer dizer que Ele não vai falar na mensagem, que Ele não vai falar usando a boca do pastor, que Ele não pode falar usando um profeta, mas há particularidade que Deus vai tratar contigo na Escritura. Você quer ver uma coisa? Nós lemos aqui acho que 2 ou 3 textos, e você vai dizer que esse texto não falou diretamente com você. Eu tenho falado demais mesmo, eu tenho revelado meus projetos, eu tenho exposto a minha vida. Um versículo bíblico falou mais do que muitas mensagens. Às vezes você está numa situação que você quer uma resposta do pastor, você liga para o irmão, você liga para a irmã, e ninguém te dá resposta nenhuma. Aí você faz uma oração e abre a Bíblia, num versículo vem a resposta, fala, meu Deus, quantos já viveram isso? Quantos? De um texto bíblico,
Já teve dia de eu estar tão aflito, irmão, mas tão aflito, falei, meu Deus, Senhor, o que é que eu faço? E olhar para o lado assim da Bíblia, eu já tinha feito a minha leitura, e a Bíblia assim onde eu estava, que eu acabei de ler a Bíblia, eu estou, Senhor, tal, e eu, situação difícil, eu olhar para a Bíblia, fazia assim, ó, a Bíblia do lado, eu fazia assim, eu pegar e fazia assim, pum, o olho cheio de lágrimas, ao mesmo tempo você ri e você chora, já aconteceu com você? Eu falo amém, Senhor. Amém. Eu tenho maneira de fazer assim, amém, Senhor. Amém. Já entendi tudo. E ali, o mar se acalmar. Já viu você estar no meio da tempestade, da turbulência, aquela coisa toda, e tu abre um versículo, o mar se acalma. Na verdade, ele está batendo ainda, mas tu está no barco tranquilo. Fala, não, o barco não vai afundar. Dá aquela tranquilidade, aquela coisa. Um versículo. Quando você ora, tu fala com Deus. Quando tu abre a Bíblia, Deus fala com você. E Deus, Ele quer falar muito. Mas Ele quer falar muito, mas muito, 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 muito. O conhecimento está aqui, ó. Conhecimento. Agora acho que é Provérbios 5. Ó. Quando fala assim, o 5, verso 1, é Salomão que está te chamando de filho. Ó, filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido. É Salomão que está falando para você, filho meu, atende a minha sabedoria. É Salomão. Quem é que está falando? E onde está a sabedoria do Senhor? Está aqui. A sabedoria de Deus está aqui. Ó, versículo 4, versículo 2. 4, capítulo 4. Vamos, 4, versículo 1, olha só. Ouve, filhos, a correção do pai. Estais atento para conhecerdes a prudência. Tá bom, eu tenho que ouvir a correção do meu pai. Amém? Foi a correção do meu pai, Deus usando ali o meu pai, que eu estou aqui, né? Deus usou meu pai. Mas vamos ver aqui no versículo seguinte, de que Salomão está falando. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Ele está se colocando como pai. Ouve o pai, dou-vos a minha doutrina. Então aqui é Salomão falando? É Deus. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Qual é a doutrina de Deus? Qual é a lei de Deus? Palavra. Então não é Salomão. É alguém falando pela boca dele. Olha o versículo 10. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Olha, presta atenção. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de... Então, se eu aceitar a palavra do Senhor, vai se multiplicar os anos de vida. Significa que eu vou ter saúde. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e se multiplicando. Para aí em Provérbios 4 e dá um pulinho lá em João 6, lá no duro discurso. João 6. Amém?
Podemos. João 6, olha só, versículo 60. Muito pouco de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se vistes subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Então o Senhor está falando que as palavras dele é Espírito e vida. Lá em Provérbios 4, no versículo 10, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Então o segredo para ter uma boa vida física e uma vida eternal é fazer o quê? Ouvir a palavra do Senhor e obedecê-la. Olha o versículo 11: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Olha, por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Pega-te a correção e não largues, guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele, passa de largo. Olha que interessante o 16: pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizer tropeçar alguém. Sabe um texto que eu vejo igual isso aqui? É quando a gente vai lá para Coríntios 6, 19, que ele vai falar assim: olha, não se enfie no julgo desigual com os ímpios. E o crente hoje, ele tem a vida com o ímpio normal, principalmente os jovens. Nossos jovens vão falar: é luta. É luta. Não é amizade, não é. Tu tá o jovem junto, daqui a pouco tá falando igual, tá andando igual, tá fazendo igual, entendeu? Esse dia eu fui carinhoso com a minha filha. Falei: minha filha, isso aí não vem de Deus. Isso é um acessório que não agrada ao Senhor. Se você quiser me dar ouvido, amém. Se não quiser, quando tu estiver lá no inferno, você vai se lembrar. Dei as costas e fui para o quarto. Que isso, pastor? Gente, eu dou amor, eu dou carinho, eu dou tudo. Eu não vou poder falar? Isso é um acessório que eu sei a origem, eu ensino, não provém de Deus, não me agrada, mas se você não quiser me dar crédito, vai fazer 18 anos. Quando você estiver lá no inferno, você vai se lembrar: tu está dizendo que a tua filha vai para o inferno, eu estou dizendo que se ela não der ouvidos, ela vai. Carinhosamente, fui lá para o meu quarto, peguei meu violão, peguei a coletânea e fiquei cantando louvores. É minha filha, eu amo, mas eu não posso ser parcial. Acabou. É simples, é desse jeito. Se ouvir, amém. Se não ouvir, a vida é feita de escolhas. Daqui a pouco vai casar, vai seguir a vida dela. Se seguir o que eu falei, eu segui o que meu pai falou. Eu segui o caminho que me foi apresentado. Estou aqui de pé, graças a Deus. Se ela seguir, também vai. Assim os seus filhos. Você tem que falar a verdade para os seus filhos. Você tem que falar a verdade. Um filho que fica o dia todo jogando videogame dentro do quarto, ele vai ser alguém na vida? Fica o dia todo no computador, vai ser alguém na vida? Você tem a sua filha lá de 14, 15 anos, que fica o dia todo dentro do quarto, não lava a calcinha dela, ela vai ser uma boa esposa? Ela já não tem que estar fazendo arroz, já não tem que estar fazendo: mas a minha filha fazendo arroz ou feijão, por quê? Ela é melhor que você? Ela é melhor que a mãe, que o pai? Ela está fazendo arroz e feijão, é bom para ela. Mas eu não quero que a minha filha cozinhe, eu quero que a minha filha seja alguém na vida. Aí você não é ninguém na vida porque você cozinha? Você não é alguém na vida? Você criou a tua filha, teu marido vai trabalhar, chega, tem a casa, teu marido é o que é porque tem uma base em casa, a esposa.
Teu filho tem saúde porque você cozinhou para ele, você fez. Então quer dizer que a tua filha vai deixar de ser alguém na vida porque ela cozinha? Pelo contrário, ela vai ser porque ela sabe arrumar uma casa, ela sabe cozinhar, que ela ganhe, que ela trabalhe, que ela estude, que ela tenha alguém para fazer, tenha condição de pagar para fazer. Mas mesmo que ela tenha condição de pagar para fazer, ela não pode ter o prazer de chegar num dia, eu quero fazer uma comida assim, igual minha mãe fazia, me ensinou, eu quero arrumar minha casa hoje, ela não pode. É crime. Eu vi um casamento destruir, porque a pessoa tinha um casamento bom, tinha um bom marido, mas a pessoa não quis fazer faculdade, a pessoa não quis trabalhar, não quis ter uma profissão, ela não quis. Eu quero ser do lar. Mas se a mãe visse lavar uma louça, se a mãe visse fazer uma comida, minha filha não nasceu para isso. Mas tinha tudo: carro, casa, conforto, carinho. Não, mas minha filha não nasceu para isso. E destruiu o casamento da filha, porque a filha não nasceu para isso. Vai ler Provérbios 31. Vai ver a mulher virtuosa, vai ver tudo o que ela faz, mesmo aquela que tem condição de pagar funcionários, ela não é preguiçosa, ela está ali, ela está em cima, ela vê desse jeito, ela acorda junto com os funcionários, está lá, Provérbio 31, pode ver, ela acorda junto, ela delega, ela faz, ela quer a casa dela em ordem. Mas hoje estão criando preguiçosos, vagabundos. Não pode. Na criação dos meus pais, se eu acordasse hoje 1h da tarde e minha mãe já tivesse servido o almoço, ela não me chamaria e eu não almoçaria. Mãe, tem comida não? Foi 12:00, tu acordou 1h. Amanhã que tu acorde mais cedo para poder comer. Mas não, se você acordar 3, 4 horas da tarde, a mãe vai lá, coloca e dá na mão. Mas por que acordou 3, 4 horas da tarde? Porque ficou até 3 horas da manhã, até 4 horas da manhã. Vendo o quê? O que o teu filho estava vendo? O que você estava dormindo? O que tua filha estava vendo? O que eles estavam acessando? Boa coisa não era. Estava conversando com quem? Com quem que estava conversando? Eu já vi menina de 18 anos de idade peitar mãe, peitar pai, menina linda, para se relacionar com homem de 50 anos. 18, nem teve namoradinho, nada. Foi o primeiro contato, está lá e foi viver com o homem. A mãe ficou em desespero. E aí? 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, acordado, com o mundo na mão deles. Aí sabe quem vai ser o culpado depois? Deus. Deus, por que a minha filha virou isso? Por que meu filho viu? Por que o Senhor permitiu? Deus, por que meu filho casou e não tem o que comer em casa? Por que a minha filha está passando essa dificuldade? Porque não estudou, não quis ser alguém, porque foi vagabundo, porque não... Deus não tem nada a ver com isso. Então seja justo, irmãos. Seja parcial, não seja imparcial. Para que traga bênção para dentro da sua casa. Para que traga bênção para dentro da sua família. Está errado, está errado. Está certo, está certo. Entendeu? Tem pais também que só cobra, só pega as coisas erradas. Não elogia o filho quando, né? Eu postei, eu não sou de postar nada em status, mas eu fiquei feliz. Minha filha se formou, estava lá, aquela coisa, nunca repetiu de ano. Eu tenho que estar ali, abraçando. O pai está orgulhoso, né? Valorizou a escola que eu paguei durante tanto tempo, né? Não, honrei meu pai, eu estou tão feliz, mais uma etapa, isso aí eu tenho que estar ali. Agora, teve filhos que levantou lá e foi pegar o diploma sem ninguém. Que vontade que eu tive de levantar e junto. Até me arrependi de não ter ido, mas de repente, sai daqui, não sei quem tu é. Mas como é que pode? No momento hoje que o nego não quer estudar, branco também, né? Filhos não querem estudar, não querem nada com nada, fica pendurado num celular o tempo todo. Você vê menino se formando. Teve lá gente sozinha, teve menina que foi sozinha, teve menino que foi sozinho. Não, mas eu estava ali com a minha filha. Não, isso aí, minha filha, né? Tem que. Lavou uma louça, pô, minha filha, que bom, arrumou, pega, ela gosta às vezes de pegar, arrumar. Isso aí, minha filha, pô, legal, tem que arrumar mesmo, né? Ô pai, quero fazer um curso assim, assado, então, tu vai abrir um concurso assim, faz. Vai lá, faz sim, isso aí, tem que coisar. Agora, errou, acertou, elogia.
Mostra, presta atenção. Tem pais que não prestam atenção nos filhos, não presta atenção nas coisas boas, só cobra, só grita, não dá um abraço, não dá não dá um presente, não leva para passear, só cobra. Aí esse pai não vai ter moral com o filho, não vai ter. Ele não tem moral para cobrar, ele não é exemplo. Amém, irmãos? Então, a aula de hoje ela se resume em: examine-se a si mesmo. Tudo que você não foi em 2024, seja em 2025. Mas eu vou dar um segredo para vocês. Aconteça o que acontecer, fraco ou forte, não deixa de ler Bíblia. Fraco ou forte, não deixa de orar. Faça isso na primeira hora do dia. Abra o teu olho. Não dá tempo de ler Bíblia quando eu acordo, mas de orar tem que dar. Faça a tua oração e durante o dia separe o tempo para ler a Bíblia. Eu consigo fazer de manhã, eu trabalho por conta própria, então eu oro e já pego a Bíblia e já leio. Tanto minha esposa, minha filha, quando acorda, eles vão ver a Bíblia lá no braço do sofá. Eu consigo fazer de manhã, porque se eu não fizer de manhã, eu não vou conseguir fazer durante o dia. Eu estou trabalhando, no meio do trabalho eu faço uma visita, aí volto para o trabalho de novo, aí no meio do trabalho, tu me ligou, tá vendo agora, né? Irmão, estou numa visita aqui, daqui a pouco falo contigo, eu estou ocupado, agora vou estar em casa a tal hora. Eu vou lá na tua casa, irmão, já saí, porque já outra visita, então foi me dividindo, então sei como é que vai ser o meu dia, e chegar de noite é o culto. Culto para mim é todo dia, os irmãos aqui é terça e domingo, para mim é todo dia, né? São várias igrejas, então assim, né? Se eu não fizer de manhã, eu sei que eu vou negligenciar durante o dia. Então eu abro o olho, eu já faço de manhã. Eu leio a Bíblia e eu oro pela manhã e vou orar de novo à noite, quando eu for dormir. Então assim, se der para você fizer de manhã, faça. Não dá para você ler a Bíblia de manhã, uma coisa é bíblica, uma regra, você tem que fazer quando você acorda, é orar. Amém? Deus abençoe a todos.